Estamos chegando ao fim de 2020. É um momento em que muitos de nós vamos parar para avaliar o que aconteceu neste ano atípico, difícil, e imaginar e projetar, planejar, pensar o que virá no ano que vem. Aqui nesta casa, conforme inclusive os discursos que me precederam já demonstram, não é hora só de pensar num período de um ano, mas fazer uma avaliação do que foram os últimos 4 anos. Né? São 4 anos de um mesmo governo municipal, o governo de Marcelo Crivella, e 4 anos de uma mesma legislatura na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com esta formação. E esse é o momento de avaliação do que fizemos nesses últimos 4 anos e do que esperamos fazer nos próximos 4 anos que virão. E eu gostaria de fazer coro a esse debate, avaliação e perspectivas. Nós estamos chegando ao fim de um governo Crivella, de um governo que foi eleito sobre a marca da mudança, mas também sobre a marca do medo, mas também sobre a marca de um certo pânico moral. Este foi um governo sem projeto. Se eu perguntar às pessoas na rua, ou mesmo se cada um de nós, se nós nos perguntarmos aqui, qual foi o projeto de cidade colocado em prática pelo prefeito Marcelo Crivella? Será difícil encontrar uma resposta. Não há um projeto de cidade, não há sequer muito de governo para ser chamado de governo na administração Marcelo Crivella. Foi um governo sem projeto, baseado na gambiarra, na maracutaia, na mentira, num tipo de administração incompetente que usou, ao longo desses 4 anos, a fala da crise, ora para justificar a sua incompetência, as coisas dão errado porque tem uma crise, ora para esconder a sua própria incompetência. Mas, de certa medida, este governo Marcelo Crivella, lá em 2017, também antecipou o que seria o governo Bolsonaro a partir de 2018. Um governo incompetente que usa a fala da crise para esconder a sua incompetência. A crise pode ser a crise econômica deixada pelo legado dos mega-eventos que ele apoiou, que o partido dele apoiou nessa mesma Câmara de Vereadores, né? Pode ser, e, portanto, a crise deixada por governos anteriores, ou pode ser uma tal crise moral que não se sabe muito bem ao certo onde está e que utiliza para mobilizar determinado apoio aos seus seguidores. O governo Crivella antecipava um governo negacionista, um governo contra a cultura, um governo contra a educação, mesmo que muitas vezes a rede municipal de educação e seus servidores tenham resistido bravamente. Crivella, ao fim e ao cabo, antecipou tanto o governo Bolsonaro que teve em Bolsonaro o seu maior cabo eleitoral nas eleições municipais desse ano e foi fragorosamente derrotado nas urnas, derrotado fragorosamente de uma população que não aguentava mais essa gestão desastrosa, caótica, sem projeto. É verdade que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro não atrapalhou muito essa administração desastrosa, né? E aí nós temos um duplo sentido. Se a Câmara ajudou, né, quando foi pedido pelo prefeito que a Câmara ajudasse na aprovação do IPTU, ou mesmo na aprovação do Plano Municipal de Educação, ou na aprovação dos empréstimos, que nós tentamos resistir bravamente a esse processo todo, se a Câmara de fato não atrapalhou, ela também não atrapalhou o caos e a incompetência. Esta mesma Câmara dos Vereadores muitas vezes foi omissa porque foi subserviente a este mesmo prefeito, que usou e abusou da tática do toma lá da cá para garantir maiorias parlamentares e se salvar de vários impeachments ou de várias CPIs que foram se instalando uma atrás das outras. Isso é vergonhoso para o Poder Executivo e é vergonhoso para o Poder Legislativo, que desta forma perde parte da sua autonomia, perde parte da sua capacidade de intervir na realidade, porque fica se atrelando ao Poder Executivo da forma que foi. Cansamos de ver e rever, e nunca desmentido aqui, né, a história de que vereadores nomeavam cargos aqui e acolá e perdiam cargos aqui e acolá à medida que se tornavam queridinhos ou inimigos do governo. Cansamos de ver secretários que vieram para cá em audiências públicas destratar vereadores ou a população
e continuarem nos cargos sem demonstrar ao que vieram. A Câmara, que votou o IPTU, que votou o Plano Municipal de Educação, a Câmara que teve várias CPIs, e aqui eu destaco duas delas das quais eu fiz parte, a CPI dos ônibus, que, embora mirasse o governo anterior e agora futuro do Eduardo Paes, né, tentou ser controlado por uma maioria que juntava os dois governos. A CPI das enchentes, que, pelo contrário, investigou a fundo o mau uso do dinheiro público que deveria ter sido usado para prevenir as tragédias que acontecem sobre nossa cidade. Poderia citar a CPI presidida pelo nobre vereador Babá sobre a educação, que desmascarou as condições da educação pública no Rio de Janeiro. Poderia citar a Comissão do Assédio Moral, presidida pelo Renato Cinco, brilhantemente, que desmascarou. Poderia dizer aqui das várias iniciativas do vereador Paulo Pinheiro, de vários outros vereadores que, de uma certa forma, tentaram cumprir o seu papel constitucional de alertar, fiscalizar, a ponto de nós termos votado aqui pedidos de impeachment, eu já não lembro nem mais quantos. Mas nesses momentos em que a Câmara deveria dar um basta a esta administração desastrosa, a Câmara não o fez. Estamos, inclusive, chegando ao final do ano legislativo com duas CPIs em andamento que só fizeram a reunião de instalação e que depois não fez mais nada. E ontem, saibam todos os senhores, meu WhatsApp foi recheado de milhares e milhares e milhares de páginas de documento na véspera do ano legislativo para dizer o quê? Que fez alguma coisa nesta CPI do QG da propina, um absurdo completo. Eu e o vereador Átila Nunes estávamos conversando um absurdo completo com uma CPI que não funcionou e, na véspera, manda um montão de documentos. É uma pena, senhoras e senhores. É uma pena que esta casa não tenha tido a hombridade de votar a indicação deste governo desastroso para o Tribunal de Contas do município, porque era direito que esta indicação fosse votada este ano, e espero que o prefeito Eduardo Paes não faça manobras e não recue, retire e nomeie outra pessoa, porque isto não será digno de um prefeito que começa a sua gestão tendo desde já de que mostrar que não é aquilo tudo que vários processos e que várias pessoas dizem dele, da sua relação com a turma do Cabral, da sua relação com a turma da corrupção. Espero que Eduardo Paes não faça isso, que tenha pelo menos a dignidade de recolocar a indicação do mesmo conselheiro indicado aqui pelo Marcelo Crivella, técnico do Tribunal de Contas, e que, mesmo tendo dado um parecer contrário às suas contas lá atrás, não seja preterido por causa disso. Será um péssimo sinal de um prefeito que vai tentar montar de novo um rolo compressor, mas saiba, prefeito Eduardo Paes, terá na bancada do PSOL uma resistência a esse rolo compressor, terá na bancada do PSOL aqueles que seguirão cumprindo o seu papel de fiscalizar o Poder Executivo. Ainda neste ano, presidente vereador Rocal, nós tivemos o assassinato da Marielle. E eu não posso terminar esse ano legislativo sem falar disso. Nós tivemos uma vereadora legitimamente eleita, assassinada no pleno exercício do mandato por um crime ainda não esclarecido, por um crime planejado, um assassinato político para calar uma voz diante de todos nós em 2018. Nós não podemos esquecer isso. Essa será a legislatura marcada pelo assassinato político de Marielle e Anderson, aquele que trabalhava com a Marielle e que, portanto, também estava aqui a serviço de um mandato público. A gente seguirá cobrando quem mandou matar, quem planejou esse assassinato, quais são as relações políticas de quem tentou calar a voz de uma companheira de plenário de todos nós que estamos aqui, mesmo aqueles que não compactuavam com suas ideias. Marielle seguirá presente, não só porque dá nome a esta tribuna sobre a qual muitos vereadores ainda falarão, mas também porque estará na nossa memória e nós seguiremos a cobrar de que esse crime precisa ser esclarecido e nós não recuaremos no enfrentamento das milícias e dos poderosos que podem estar envolvidos no seu assassinato. O que vemos diante de nós, portanto, Rocal, são muitos desafios. O desafio de derrotar o ódio na política, o desafio de derrotar essa extrema-direita que é a cara do ódio na política. Nós não estamos entre dois extremos, um deles sendo Lula e outro Bolsonaro, não. O extremo que precisa ser combatido é o extremo da morte, o extremo do ódio, aquele que nega a vida, nega a ciência, nega a cultura, nega a educação. Isso precisa ser derrotado. E só será derrotado definitivamente com um projeto de esquerda que recupere o debate sobre a necessária igualdade social, a construção de uma sociedade mais igualitária, que seja o combate à desigualdade social brutal revelada por essa pandemia. Por fim,
Estamos diante de um mundo mexido e modificado pela pandemia, completamente. E o próximo ano, como disse o nobre vereador César Maia, certamente será um ano onde a pandemia ainda deixará suas marcas e sobre a qual nós teremos que lutar para poder ter saúde e vida, né, para o nosso povo. Nesse final de ano, sem festa e sem aglomeração, assim eu espero, onde nós cantarmos e falarmos saúde para dar e vender, eu vou lembrar que saúde nunca é mercadoria para ser vendida, mas que a gente tenha saúde no próximo ano e tenha também educação. Para encerrar, vereador Rocal, encerro mesmo por aqui, eu quero dirigir também um grande abraço ao meu querido camarada Renato Cinco, com quem eu aprendi tanto na vida, inclusive contribuindo lá atrás com um pedaço do seu mandato. Eu quero entregar um grande abraço ao meu companheiro Babá, com quem eu aprendi desde a fundação do PSOL, e ao meu companheiro Brizola. Quero profundamente dizer que esta bancada me orgulha. Dar os parabéns e um bom fim de ano, ano de 2021, a todos os nossos assessores do meu mandato, mas de todos os outros mandatos também, em especial do meu mandato, é claro, e a todos os trabalhadores desta casa, que nós lutamos muito para que não tivesse trabalho presencial, para que a gente não tivesse e preservasse a vida deles também, que eles sejam fortalecidos e valorizados. Só a luta muda a vida, seguiremos na luta.